Muito bem, vamos para mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Gessiel Alves. Nessa aula estudaremos função do segundo grau, a definição, o ponto de máximo e o ponto de mínimo de uma função do segundo grau. Isso é o roteiro da aula de hoje. Vamos aqui ver algumas funções matemáticas. Função afim já vimos na aula anterior. É toda função do tipo f de x igual a ax mais b. Função quadrática é o conteúdo dessa aula. É toda função do tipo f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Mais à frente estudaremos função exponencial e função logarítmica. Função afim. Função afim, já vimos que é toda função do tipo f de x igual a x mais b, onde a é o coeficiente angular e b é o coeficiente linear. Temos aqui o gráfico de uma função crescente, e aqui do outro lado o gráfico de uma função decrescente. Já que uma função é crescente, vimos na aula anterior, uma função é crescente quando o coeficiente a é maior que zero, decrescente quando o coeficiente a é menor do que zero. E aí temos dois conceitos relacionados ao gráfico, que é importante o aluno ter aprendido na aula anterior, que é o ponto de zero ou raiz da função, ponto onde o eixo da função toca o eixo x, esse daqui é a raiz, e o coeficiente linear é o ponto onde o eixo da função toca o eixo y. Então isso daqui é importante saber desses dois conceitos. No eixo x é a raiz quem toca, no eixo y é o coeficiente linear, o coeficiente b. Função quadrática. A função quadrática ou função polinomial do segundo grau é toda função do tipo f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde a não pode ser zero, ou seja, onde a tem que ser diferente de zero. Se ele for igual a zero, então isso deixa de ser uma função quadrática. Coeficiente b e o coeficiente c, eles podem ser igual a zero. Então isso daqui é uma função do segundo grau. O gráfico, vamos ver aqui o gráfico de uma função do segundo grau. O gráfico é uma parábola. Quando o coeficiente a for maior do que zero, essa parábola vai ter concavidade voltada para cima. Quando for menor do que zero, essa concavidade vai estar voltada para baixo. E aí nós temos aqui ponto de mínimo, ou seja, que é o ponto de mínimo da função. E aqui nós temos um ponto de máximo. O menor valor que essa função pode ter está aqui, e aqui é o máximo valor. Então uma função do segundo grau, ela pode ter ponto de máximo, ponto de mínimo e ponto de máximo, que é o conteúdo dessa aula. E aí existe duas fórmulas para se determinar o valor para x aqui nesse ponto e valor para y também nesse ponto, que é chamado x do vértice e y do vértice. Então daqui, para calcular x do vértice, ou seja, o ponto de mínimo ou de máximo para x do vértice, utiliza essa fórmula. X do vértice é igual a menos b dividido por 2 vezes a.
y do vértice é igual a menos delta. Delta, vocês viram lá no nono ano, em equações de segundo grau, dividido por 4 vezes a. Usaremos essa fórmula aí. É bom lembrar que quando delta é maior do que zero, uma equação de segundo grau tem duas raízes, igual a zero tem apenas uma raiz, e diferente, aliás, menor do que zero, ela não terá nenhuma raiz no conjunto dos números reais. Vamos ver o exemplo. Aqui nós temos a função admite valor mínimo quando o coeficiente a for maior do que zero e valor de máximo quando ele for menor do que zero. E aí as duas funções, as duas fórmulas que utilizaremos, x do vértice é igual a menos b dividido por 2a e y do vértice é igual a menos delta dividido por 4 vezes a. Esses coeficientes que nos interessam estão aqui na fórmula. Vejam só, aqui é A, B e C. Então vamos para o primeiro problema, primeiro exemplo. No exemplo aqui nós temos uma indústria produz mensalmente X lotes. Quando vocês estiverem fazendo a leitura do enunciado, marquem aquilo que já interessa. Geralmente nas questões de vestibular, ele não aparece em destaque. Cabe ao aluno verificar o que é mais importante dentro do enunciado. Então, em uma indústria produz mensalmente X lotes de um determinado produto. O valor mensal resultante da venda deste produto é dado por essa função v de x igual a 3x ao quadrado menos 12x. Então, isso é o valor mensal. E o custo mensal da produção é dado pela função c de x igual a 5x ao quadrado menos 40x menos 40. Sabendo que o lucro é obtido pela diferença entre o valor resultante das vendas e o custo da produção, então o número de lotes mensais que essa indústria deve vender para obter o lucro máximo é igual a. Então vamos determinar aqui o que a questão quer. É o lucro máximo. Aqui já afirma que o lucro é o resultado das vendas menos o custo de produção. E a função que representa o resultado das vendas é essa, e o custo de produção é isso. Todo produto em uma empresa, o lucro é dado dessa forma. É o valor das vendas menos o custo da produção. Então vamos ver aqui. O que está em função de quê? Então o lucro ele está em função da venda de X lotes desse produto, que é o valor mensal das vendas subtraído do custo de produção. Então já vimos isso daqui é Y. Então o lucro ele está em função da venda de X lotes, que é isso daqui. Visualizando dessa forma, fica mais fácil a aplicação mais à frente da fórmula do x do vértice ou y do vértice, de qual das duas será utilizado. Então, o valor mensal das vendas é representado por essa função aqui, e o custo de produção foi dado por essa função aqui. O lucro, o enunciado afirma que é o valor mensal das vendas menos o custo de produção. Então, fazendo a substituição, L de x vai ser igual a valor mensal das vendas menos o custo de produção. Já coloquei em destaque aqui, para a partir daqui a gente continuar a resolução. Então, resolvendo isso daqui, L de x vai ser igual a... Antes de resolver, vamos eliminar aqui os parênteses. Então, aqui continua 3x ao quadrado menos
12x. Fazendo aqui o jogo do sinal, menos por mais é menos 5x elevado ao quadrado, menos por menos é mais 40x, e menos por menos também é mais 40x. Lembrando lá da adição e subtração de polinômios do 8º ano, vamos simplificar aqui essa expressão. Então, L de x vai ser igual, só podemos adicionar dois polinômios se eles forem semelhantes. Então o que é semelhante aqui? 3x menos 5x. Aqui não é jogo do sinal, é o sinal do maior, adição algébrica. Mais 3 menos 5, sinal do maior. Conserva e subtrai. 5 menos 3, 2, x elevado ao quadrado. Então, esses dois monômios, eles são idênticos, semelhantes. Esse monômio, menos 12x e 40x, também são semelhantes. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior, que é o maior módulo. E subtrai 40 menos 12, 28x, mais o monômio que está sozinho, 40. Então nós já temos aqui a função que representa o lucro dessa empresa. O lucro dessa empresa. Então aqui é lucro, aqui é x lotes, ou seja, o número de lotes está sendo representado aqui. E o lucro está em função da venda desses lotes. Como a questão quer saber o lucro máximo em função da venda de x lotes, usaremos aqui a fórmula x do vértice. Por quê? Porque x representa exatamente a venda de lotes. Se eu quiser saber o valor em dinheiro, aí seria y do vértice. Então x do vértice é menos b dividido por 2 vezes a. Então nós vamos aplicar essa fórmula aí. X do vértice é igual a menos b dividido por 2 vezes o valor do coeficiente a. Fazendo a substituição, vamos ter que x do vértice é igual a... Então observem aqui que o valor de a é menos 2, o valor de b é 28. Continuando, o valor de b, esse menos é da fórmula, o valor do b é 28, dividido por 2 vezes o valor do a, menos 2. Vou colocar entre parênteses, pois é negativo. Resolvendo isso daqui, continuando a resolução, x do vértice vai ser igual a... não podemos resolver nada no numerador, vamos conservar 28, multiplicando aqui 2 vezes menos 2 é menos 4. Fazendo essa divisão, nós vamos ter 28 dividido por 4 é igual a 7. Menos por menos é mais. Então, para obter o lucro máximo, a empresa deve vender 7 lotes desse produto. Então, a alternativa correta é a letra D, 7 lotes. Temos aqui a atividade. Então, atividade para casa, questão 1, questão 2. Um abraço a todos e até a próxima aula.